Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Ordinário e hoje volto a ter aqui comigo o amigo Jorge Malheiro. Bem-vindo, Jorge, de novo, e vamos fazer desta conversa uma conversa ainda mais interessante que a anterior. E por falar na conversa anterior, eu gostava só de deixarmos aqui um ou outro ponto claro, Jorge. Um dos videozinhos, um dos reels que teve mais impacto, quando lançamos o episódio que fizemos juntos, foi precisamente o Reels da Greenland, portanto da Groenlândia, onde tu afirmavas que antigamente a Groenlândia era verde, né? Portanto não estava totalmente coberta de gelo, e parece que muitas pessoas nem sequer conseguiram entender o que é que tu estavas a querer partilhar. E como em off-record partilhaste comigo mais uma outra informação, eu gostava de deixar aqui para todos os ouvintes. Tu falaste que leste duas trilogias, portanto 6 livros ao todo, dos índios Inuit, portanto são índios que vieram do Alasca, e que supostamente já tinham a Groenlândia ou a Greenland habitada há vários séculos, quando supostamente então os vikings lá chegaram antes dos portugueses, não é? Que isso foi supostamente também uma grande surpresa para muitas pessoas que vieram comentar o vídeo. Jorge, para finalizarmos este capítulo, bem-vindo de novo. O que é que há mais para dizer sobre a Greenland? Bom, de toda a conversa eu penso que foi aquela que até menos polémica poderia gerar e, no entanto, foi aquela que mais sublevação e entropias criou. O que é engraçado porque se fores pesquisar, mesmo até no próprio Google, a história está lá e é essa. Portanto, existia os Inuit, como te disse, eu li em 1990, li a primeira trilogia de uma autora, Sue Harrison. Ela tem várias trilogias, estudou bastante e pesquisou bastante como historiadora a parte da vida dos Inuit. Os Inuit viviam no paralelo que contém o Alasca, tanto a zona da Groenlândia até a própria Sibéria. Portanto, eles eram índios, caçadores de focas, viviam em zonas maioritariamente geladas, mas que durante, logicamente, o período de verão tinham quintas onde produziam algumas coisas. E a Greenland, pois era um dos locais onde isso também acontecia. Logicamente que é um bocado estranho que algumas pessoas vieram dizer que era o Viking que enganou. Portanto, eu chego ao pé de ti e digo-te que vive aqui num sítio que é tudo cheio de ouro, tu chegas cá, vês que não é ouro, chama-lhe aqui a Terra do Ouro, tu vens cá, vês que não tem ouro, e depois ao fim de milhares de anos continuamos a chamar a Terra do Ouro algo que não tem qualquer ouro, e só para enganar pessoas, para elas virem cá todos os dias, porque ninguém conseguia comunicar naquela altura, não é? Era uma prank. Por isso, não, a verdade é assim, os vikings, e pegando nos vikings, não é? Assim, nem é preciso, a história que nos contam na escola é uma história muito curta, muito reduzida e cada vez mais muito limitada na verdade, não é? Porque cada vez mais nos escondem a verdade, não é? Seria impensável os portugueses numa carcassinha com 400 ou 500 portugueses chegar à África e conseguir escravizar toda a África. A verdade é que as tribos africanas já se escravizavam. Os portugueses aproveitaram-se disso para comprar escravos, para transportar para outros sítios, para poderem colonizar esses sítios e claro, como éramos um bocadinho preguiçosos, se fossem os escravos a fazer, em vez de nós, melhor, não é? Portanto, o português era o dono dos escravos, não é? Para quê? Para não ter trabalho. Assim ele não fazia, ele limitava-se a ser o dono deles e a pô-los a trabalhar. Seria impensável também pensarmos que chegámos ao Brasil e conquistamos aqueles índios todos assim, sem qualquer esforço. Portanto, nós temos que perceber que a história que nos contaram, não é? Quando o rei vai, por exemplo, a Tordesilhas e decide dividir o mundo com o rei espanhol, e toda a gente diz que foi um milagre, o rei português adivinhou e não sei o quê. Não adivinhou, eles sabiam perfeitamente o que é que existia lá. E porquê Tordesilhas? Porque nesta parte norte, onde tinham estado cá, não é? Tínhamos tido vikings aqui. Se formos, por exemplo, à zona aqui em Espanha, a seguir a Vigo, à zona da Ribeira, tem lá barcos vikings que eles desenterraram. Nas rotundas tem vikings, tem estátuas vikings, portanto,
Não estamos a falar de teorias da conspiração, estamos a falar de história, e foi isso que aconteceu. Aqueles povos todos que vieram para cá, os godos, os visigodos, essa gente toda. Portanto, é lógico que os vikings, toda a gente sabe que eles foram os primeiros grandes navegadores, pelo menos conhecidos, poderão ter havido outros antes, e também, se quiseres, também já vamos ver aqui uma situação que nos vai levar a isso, mas os vikings tinham um problema, que eles não estabeleciam territórios em lado nenhum. Aquilo que eles faziam era, chegavam lá, roubavam, matavam e voltavam para a terrinha deles cheios de ouro. Era isso que eles queriam. Os portugueses não, os portugueses foram se estabelecer. Então por isso é que a história dos vikings ficou praticamente esquecida, não é? Agora, poderíamos também pensar que assim, então e antes dos vikings terá havido também navegadores, havia conhecimento desse mundo? Tinha que haver, não é? Porque nós temos pirâmides iguais às egípcias em todo o mundo. Portanto, como é que se foram feitas estas pirâmides se os povos não sabiam que existiam os outros povos e as outras terras? Isto é todo impossível, não é? Portanto, a noção de que nós, portugueses, fomos grandes navegadores, e não está em causa, que nós demos mundo ao mundo, se calhar naquela altura, porquê? Porque fomos colonizar, fomos para lá, fomos evoluir aqueles países, mas não podemos é pegar e achar que só que fomos os primeiros e que chegámos lá e que realmente aquilo nunca lá ninguém tinha ido, porque a história não é essa. E a história prova, quer dizer, que tens pirâmides rigorosamente iguais às egípcias na América do Sul, portanto, quem é que as pôs lá? Sim, se já faziam pirâmides, quer dizer, não faziam barcos, não exploravam os mares, não é? Se faziam catedrais como as que existem, não conseguiam fazer um barco. Claro que sim. Não, e já nem vou falar em que quando chegaram aos Estados Unidos o que é que já lá existia da Tartária, não é? Já nem vamos por aí, porque isso, então ainda vamos chocar mais. O que eu acho é que o problema é que estas pessoas hoje que vão para a universidade e que é uma suposta conquista, agora toda a gente pode ir para a universidade, mas o problema é que ninguém vai realmente, ninguém vai aprender, ninguém vai desenvolver nada. As pessoas chegam ali, eles dizem-te que 1 mais 1 é igual a 2 e tu tens que aceitar aquilo como correto. Nem sequer vais ver se aquilo é correto, se não é correto. E isso é um grande problema para todos estes miúdos e esta gente que sai da universidade e que não consegue ter uma percepção diferente, nem sequer questionar se aquilo que lhes ensinaram é verdade ou não. Talvez por isso é que ensinam muitas coisas que se calhar não deveriam estar a ensinar em alturas ou em idades muito precoces, porque os pais estão a trabalhar para ganhar o seu dinheiro e para manter o seu nível de vida ou até subir o seu nível de vida e entregam-se as crianças a pessoas que cumprem protocolos, que respeitam programas que não são criados por eles e que, se não o fizerem assim, provavelmente têm consequências graves. E o que é certo é que desde tenra idade que nos injetam informações que talvez não sejam as mais corretas. E eu não estou só a falar da típica de termos o globo terrestre, não é? Na escola, na sala de aula, que depois fica muito difícil sequer até no futuro questionarmos sobre o real formato deste plano onde estamos. Mas tenho acompanhado, sou padrasto de uma criança de 9 anos neste momento, e tenho acompanhado um pouco o que eles estão a ensinar às crianças e o que vem nos livros das escolas, desde serem totalmente pró-vacinas, desde de darem informações sobre o clima de uma forma totalmente tendenciosa, que isto fica difícil inclusivamente para o seio familiar. Portanto, aqui em casa, se fores muito disruptivo, depois arriscas-te a ter uma criança que vai ser totalmente disruptiva na escola e vai ter consequências com os professores e até com os seus colegas. Mas podes fazê-lo, repara. E deves fazê-lo. E se tu conseguires que essa criança tenha a capacidade que a maior parte das crianças não tem, porque são obrigadas a seguir protocolos, e eu estou-te a dizer isto, lembro-me do meu filho, do David, o mais velho, quando se disse assim, epá, tens agora aulas de cidadania. E é preciso decidir se tu queres ir ou se não queres ir. E tu sabes perfeitamente que aquilo que se ensina lá é só asneiras e coisas que não interessam a ninguém. E ele disse assim, não, eu vou. E eu vou porque quero. E foi. Logicamente que quando apresentou o trabalho de fim de ano, nós fomos chamados à escola. Já agora porquê?
Porque um apresentou as vidas negras interessam, o lobby LGBT deve ser não sei o quê, blá, 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 e ele apresentou as vidas brancas interessam. E isto não é aceito. É Não racismo. foi aceito. Não foi aceito. Não, foi aceito, tiveram que aceitar. Mas é racismo. Porque ele disse que as vidas brancas interessam. Ou seja, parece que partimos da consciência de que as vidas brancas não interessam para nada. Ou que se disseres isso, estás a ser racista. Sim, Se for sim. não é? Sim. Se eu disser assim, eu nunca, eu, por exemplo, não tenho atração por mulheres de cor, por exemplo. Eu estou a ser racista. Porque eu não posso dizer isso, porque assim, é ao ponto que se chegou, não é? Portanto, se criares a criança com alguma capacidade, e eu lembro-me, por exemplo, a filosofia tirava 20, e o professor muitas vezes dizia-lhe, pá, vamos parar de falar os dois porque os outros não percebem nada e assim os outros não conseguem aprender nada. Mas, mas a lógica dele era sempre o pôr em xeque tudo aquilo que lhe dava a ser dito. Ele sempre foi desafiador, com educação e com conhecimento. O problema é que quem vai para a escola não faz isso, não está lá para desafiar. Está lá para cumprir e está lá para provar que aprendeu aquilo que lhes querem pôr dentro da cabeça. E então aí é que tens um problema. E então é aí que eles te conseguem controlar. Porque é o que estavas a dizer, os pais estão a trabalhar para terem mais possibilidades e para serem mais felizes. Eles não vão ser mais felizes. Eles vão achar que são mais felizes. O que eles têm é mais dívida. Porque é isso que interessa. Ganhas mais dinheiro, fazes mais dívida. Fazes mais dívida, estás mais dependente das instituições financeiras. É para isso que serve. Onde já está a conversa, eu tenho 3 ou 4 caminhos por onde posso seguir. Será que o dinheiro é uma fraude? 2, a importância das escolas alternativas e de encontrarmos soluções viáveis. 3, porque é que nos estão a querer constantemente mentir, dominar, ocultar coisas, ocultar a verdade? Para mim, uma das principais razões é para dividir e separar o povo, pôr-nos uns contra os outros. Malheiro, para onde é que queres ir? Vou começar na primeira, não é? Vamos para o dinheiro? Então vamos lá ao dinheiro. Assim, O que é isto do dinheiro? É fácil. O que é isto? Eu acho que é até mais fácil todas o dinheiro. Porque assim, o dinheiro antigamente, e toda a gente sabe isso dos filmes até, não é? Pegavas uma moeda de ouro e ias à boca ao dente ver se ela é de ouro. Porque aquilo tinha o peso de ouro. A moeda valia aquele dinheiro. Não é como hoje. É uma fibra, uma liga qualquer, que não vale rigorosamente nada. A moeda de 2 euros, de 1 euro, por exemplo, 2 euros vale, se calhar, 10 cêntimos. Naquela altura, não. Eu trincava a moeda para ver se ela era de ouro ou prata, porque ela valia aquilo que ela valia. O problema é que com Nixon alterou isto tudo, não é? Antigamente, dizíamos, Portugal pode emitir muita moeda, porque tem muito ouro. Correto? A partir de Nixon ele disse, não, a moeda não precisa estar indexada ao ouro. Então se não precisa, eu mesmo que não tenha ouro, mesmo que eu não tenha dinheiro nenhum, eu posso emitir moeda. Então agora diz uma coisa, porquê que há crise, porquê que há falta de dinheiro? Se eu posso emitir a moeda que eu quiser, quando eu quiser, mesmo que não tenha recursos para garantir essa moeda, então é uma fraude. Se nós imprimimos dinheiro, geramos mais supply, e se geramos mais supply, o que existe em circulação perde valor. Não, só perdi antigamente. Hoje pode não perder valor. Porque assim, na verdade, estás a criar dinheiro, não é? Porque repara uma coisa, porquê que eles não criam dinheiro? O dinheiro, se tu, em vez de ganhares 1000, ganhares 2000, vais ser mais consumista. Vais-lhes dar também mais lucro. Vais gerar mais lucro, mais movimento, mais emprego. Não é? Quem é que não gostava de comprar uma televisão melhor, um frigorífico melhor, ou trocar mais vezes de carro, ir mais vezes de férias? Tudo isto gera mais dinheiro, gera mais emprego, gera mais tudo, não é? Porquê é que eles não querem fazer isso? Primeiro porque têm medo que tu te tornes preguiçoso e não queres fazer nada, que é o que já acontece hoje. E em segundo lugar temos outro problema, que é, quando tu tens tudo o que queres, passas a reclamar pelos teus direitos. Agora quero a minha liberdade. Mas isso eles não estão dispostos a dar-te. Por isso é que tu tens crises cíclicas, não é?
E agora a recessão económica. Mas com a recessão económica façam mais dinheiro. Não vos custa nada. É só carregar no botão. O problema é que eles sabem que se fizerem isso, passas a ter mais exigências. Exiges que eles governem melhor, exiges que eles tenham melhores sistemas de saúde, exiges não sei o quê, exiges não sei o que mais, exiges de ser livre. Então isto não interessa a ninguém. Então eles fazem as crises. Por isso é que fizeram, quando foi a pandemia, não é? A fraudemia, eles fizeram não só a crise financeira, ninguém pode viajar, ninguém pode ir ao restaurante, ninguém pode fazer nada, então houve uma recessão, mas ao mesmo tempo sabiam que tinham que te atacar outro pilar básico, que é também não consegues respirar. Porque biologicamente tens que primeiro respirar e alimentar-te para a sobrevivência do indivíduo e assim tens de reproduzir para a sobrevivência da espécie. Portanto, eles atacaram-te os dois pilares básicos, porque era só assim que eles iam conseguir fazer aquela crise. Eles não tinham como fazer de outra maneira, porque não havia crise. Voos baratos, pessoas a viajar para todo lado, dinheiro a passar de um lado para o outro, as pessoas estavam a enriquecer. Qualquer pessoa tinha um restaurante numa cidade como o Porto, estava a ganhar dinheiro. E qualquer pessoa que andava a conduzir um tuk-tuk, qualquer pessoa que tinha uma casa que podia alugar um quarto, estava no exponencial máximo. Como é que eles iam parar isto e fazer uma crise? Não chegava a uma questão económica. Então foram atrás da respiração. Não podes respirar. Não podes ir para ali que tem um vírus, não podes ir para lá que tem um vírus, não podes ir para ali que passas o vírus. Então, parar esta gente toda. Aí sim, os restaurantes morreram, o comércio local morreu, que não tinha ninguém. Nem ninguém podia ir lá. Em relação às escolas alternativas, aquilo que eu acho, eu nunca ensinarei o meu filho a dizer que a Terra é plana, mas também nunca ensinarei a dizer que é redonda. Ele tem que aprender as duas lógicas e tem que decidir qual é dele. Contrariamente àquilo que as pessoas pensam, uma pessoa que é chamada conspiracionista tem a tendência para ensinar ao filho tudo e depois ele que decida. Contrariamente aos outros que se fixam só naquilo que é dado como garantido. Sim, sim. Nesse exemplo, a maior parte dos pais diz, não é, nem sequer questiona se a Terra é redonda ou plana, Não. E o miúdo há de decorar que a Terra é redonda ou sim ou sim. Afinal, até porque o telejornal começa todos os dias com uma bolinha. Claro. Agora é assim, não interessa se ela é plana ou redonda, cada um pode ter a sua crença, é como Deus, não é? Cada um tem a sua crença se quiser, ou não tem nenhuma. Mas tu podes dar a conhecer, dar a hipótese. Olha, existe isto, existe isto, existe isto. Desbrava o teu caminho e segue o caminho que tu achas que é mais correto. Isso é a visão de um pai que é conspiracionista. Um pai tradicional diz assim, tu és burro, pá, tu não vês que a Terra é redonda, olha o jornal, até abre com uma bolinha redonda, olha as fotografias lá de cima. Não vai questionar nada. É um dado adquirido, ponto. Tudo que, e por isso é que temos cada vez mais ovelhas, não é? Houve um senhor que se lembrou assim, precisamos criar uma taxa. Porque precisamos de dinheiro. Então vou dizer que vai haver aqui o aquecimento global e nós vamos começar a taxar o aquecimento global. E começaram. O problema é que o aquecimento global começou a mostrar que não era bem um aquecimento global, então agora já não é aquecimento global, agora já é alterações climáticas. Então que é para não ser chacota. Não é? Então agora passou para alterações climáticas. O que é uma alteração climática? Ontem teve muito calor, hoje está mais frio. É uma alteração climática. Então, alterações climáticas existem sempre. Principalmente com os projetos de geoengenharia que estão a proliferar por todo lado, não é? Nós há 2 dias tínhamos o céu aqui completamente limpo. Ontem, a toda a volta era só riscos. Hoje está nublado. É sim, Portanto, isto. Por isso, agora depois temos estes miúdos que não sabem rigorosamente nada, não aprenderam rigorosamente nada, mas disseram que o mundo ia acabar por causa das alterações climáticas. E eles, como não têm capacidade intelectual de conseguir estudar um bocadinho e perceber, enquanto eles não perceberem, enquanto não forem procurar, enquanto não forem ver a causa das coisas, sim, é lógico que vão continuar a defender uma coisa que não tem qualquer lógica. Não estou a dizer que não gastamos demasiado o planeta ou que devíamos ter mais espaços verdes. Eu não digo o contrário. Mas isso foi fruto da grande evolução que houve quando passamos a poder plantar os nossos próprios cereais. Começamos a fixar-nos, começamos a poder alimentar mais população
E foi a partir daí que houve o crescimento que temos hoje. Agora, E extrair mais recursos. Claro. sim, mas que eles voltam para a Terra outra vez. Repara, tu antigamente, o grande problema eram os plásticos. E ainda continuam a dizer que é. Havia bactérias na Terra que estavam adormecidas porque não eram precisas. E que neste momento já está aprovado, e já saíram várias revistas, e já saíram em vários jornais, que existem bactérias que destroem plástico. Portanto, há equilíbrio. A Terra é um ser vivo, como nós. Nós não somos só isto que estamos aqui. Nós, dentro de nós, temos muita coisa. Temos muitos bichinhos dentro de nós. E a Terra também. E nós somos um deles. Será que tu és da opinião que nos últimos 3, 5 anos se começou tanto a falar de alterações climáticas e assim, de forma massificada? Tu sentes que isso pode estar a acontecer para que a maior parte dos homens e das mulheres se foquem neste problema cheio de fantasias e que se calhar não se questionem do que é que algumas empresas estão a fazer para que isso possa estar a acontecer? Será que sentes que isto é para... vão dar tanta atenção àquele problema e as pessoas vão se perder na telenovela em vez de olharem para o problema central, que são algumas agências, algumas empresas a fazerem testes e alterações climáticas? Isto faz-te algum sentido? É assim, tu tens a prova disso, não é? Que depois muitos, se calhar, desses supostos defensores do clima, não é? Batem palmas ao foguetão que é lançado e que gasta não sei quantos mais do que se calhar Portugal inteiro durante quase meio ano. Ou então tens, por exemplo, os senhores que foram discutir as alterações climáticas, cada um foi no seu jato particular, não é? Depois tens estas incongruências e eles nem sequer conseguem, alguns já conseguem, já vão para lá reclamar, mas quer dizer, isto é tudo uma distração, lógico. Lógico que tem sempre um fim. Primeiro tem sempre um fim que é o imposto que foi criado e que arrecada milhões para nada, não é? E ao mesmo tempo também tem a educação, não é? E a tentativa tens estes ativistas todos depois a lutar por coisas que não fazem sentido, e enquanto estão distraídos com aquilo, pelo menos não se preocupam com o resto. O essencial. É. E depois tens a Greta que anda para lá aos berros e não sei o quê. E pronto, e basta ver quem é a Greta, quem é a família dela, de onde é que ela vem, que interesse é que ela tem nisto, não é? Mas ninguém quer saber isso, só querem é focar-se no... Vamos lá tirar um balde de tinta porque alguém não falou de alterações climáticas. O que eu digo é, a Terra já teve vários resets, não é? E sempre que a Terra chega a um ponto, isto é como se fosse um jogo, nós estamos num jogo. Quando as coisas evoluem de uma maneira que não é aquela que interessa, existe um reset. Fica cá meia dúzia, volta tudo ao zero, as cidades, bem lá a lama, ficam todas cobertas outra vez e começa tudo outra vez. Isto é a realidade, não é? Agora é assim, entretém-se pessoas com tanta coisa e as alterações climáticas é uma delas. Se houvessem 3 temas que tu sentisse, ok, eu tenho a possibilidade de pôr 1 milhão de pessoas a olhar para 3 temas essenciais. Consegues enumerá-los? Olha, o primeiro que eu punha e gostava de pôr era através era sobre a medicina germânica, porque foi aquele que mais me apesar de eu já estar muito dentro das conspirações, das torres gêmeas, aquela coisa toda, mas a germânica foi realmente aquele que foi disruptivo para mim e que me abriu uma porta completamente diferente. Ainda para mais é um tema que não pode ser muito discutido porque tem prova. Mas bem, os idiotas sempre na mesma, estás a ver, dizer que aquilo não é ciência, não sei o quê. Estão habituados a uma ciência estatística e quando chegamos com uma ciência que é concreta, eles não conseguem passar dali. Mas para mim era um dos temas que eu acho que era excepcional. O outro era esta questão do dinheiro, se existe ou não, e também a nossa liberdade, ou seja, quem somos nós, essa discussão, e se as pessoas se virassem um bocadinho para tentar perceber quem são eles, não é? Se nascemos e somos obrigados a ser escravos e a cumprir com tudo aquilo que meia dúzia diz sobre nós, ou nos exige, não é? Ou se não, ou se somos realmente, somos soberanos,
se nascemos livres e temos alguma autonomia e algum poder de escolha. Eu acho que estes 3 temas, para mim, acho que eram fundamentais. A medicina germânica vamos ter que deixar só para um episódio específico disso, que eu acho que merece. Sim. Mas, pegando agora nessa parte da soberania, a mim faz-me sentido que o homem ou a mulher, quando nascem, nasçam, digamos, livres, com muito poucos condicionamentos, apesar de virem de um pai, de uma mãe, de uma árvore genealógica, vêm com essa formatação, mas vêm com muito poucos condicionamentos, mas dá uma sensação que desde muito cedo que nós perdemos esse contacto com essa soberania, ok? Com essa liberdade, com esse poder de sermos totalmente autênticos. Enfim, essa liberdade. Onde é que achas começa a perda dessa soberania e haveria alguma possibilidade de modificarmos isso? Assim, eu acho que a perda de soberania começa... Eu podia dizer que ela começa no nascimento, mas no nascimento nós não estamos conscientes nem temos capacidade de o ser. Portanto, começa e não começa. Para nós começa quando chegamos à escola e quando alguns de nós percebem que há ali qualquer coisa que não está bem, não é? E apesar que nós somos também muito condicionados pelos nossos pais ou pelos educadores a não ter essa soberania. Desde logo, ser educado, o ter que dizer que sim, o ter que dar o beijinho a quem não queremos, o ter que... Tudo isto são imposições que nos obrigam depois a moldar-nos dentro de uma caixa de um escravo, não é? Portanto, eu tenho que dar um beijo àquela pessoa porque se eu não quero, eu tenho que aceitar aquilo que me estão a dizer porque se eu não quero, não é? Portanto, mas também somos tão novos e os nossos pais passaram pelo mesmo processo, de tal maneira que é muito difícil nós conseguirmos fugir. Mas mais tarde ou mais cedo vamos chegar a uma idade em que vamos pôr tudo em causa. Eu pus em causa, eu fui um rebelde na escola, eu fazia tudo ao contrário. Se a professora de matemática me desse negativa, eu ia bater no filho dela, quer dizer, porque sempre achei que as coisas não tinham que ser assim, sempre fui do contra, pronto, se calhar. E eu acho que o que nós precisamos é realmente, e aí é que começaria a nossa soberania, é primeiro a questionar e depois a tentar olhar para nós mesmos e sermos nós mesmos e não uma cópia dos outros. Porque quando nós começamos a tentar ser a cópia, principalmente dos nossos pais, dos nossos avós, estás a ver? Dos professores, estamos a perder a nossa soberania. A nossa soberania não é isso. E então quando chegamos aí, começamos a questionar tudo. Não é? Quem são estes senhores para dizerem o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? Quem são eles para me obrigar a cumprir com as regras deles? Porque é que eu tenho que o fazer? Não é? Porque é que eu chego, agora já não, mas chegava ali à fronteira espanhola, tinha lá uns tipos a dizer que eu não podia passar para o lado de lá, mas se fosse um cão comigo, o cão passava e não tinha problemas nenhuns, não é? E eu dizia assim, então, mas o cão é livre e eu não sou livre. O passarinho passou a voar para o lado de lá, ninguém pegou e disse ao passarinho, anda cá que não podes passar. Portanto, há aqui uma diferença muito grande. Supostamente eu, que sou homem e que sou livre, sou o único que estou condicionado. Portanto, se as pessoas começarem a olhar muito para isto e começarem a questionar mais por aqui, não é? Eu acho que começam a chegar dentro da própria cabeça a conclusões diferentes e a começar a questionar tudo aquilo que está à frente. Quando eu chego à escola e digo assim, olha, na quarta classe, olha, eu não quero aprender matemática. Ou não quero saber a tabuada de cor. Não tenho que saber. Tu não podes não o fazer. Então, não és livre. Portanto, nós, a condicionante que nos metem em termos de liberdade, não sermos livres, é total e desde o início. Por isso é que muitos nem sequer depois têm a capacidade e o discernimento para conseguir questionar. Eu não sou, se calhar, a imagem ou aquilo que os meus pais gostariam que eu fosse. Porquê? Porque questiono, sou supostamente conspiracionista, acredito que não há doenças, acredito que a Terra é plana. Uma vez falei com o meu pai sobre isso, a primeira vez ele disse, tu és maluco, pá, houve gajos que foram mortos por causa disso. E eu disse, e o que é que eu tenho a ver com isso?
Hoje já consigo falar e ele próprio diz, pois, há coisas estranhas e não sei o quê, e, pronto, e já começa a dialogar comigo de maneira diferente. Mas o princípio é sempre uma questão muito violenta, tipo, mas porquê é que estás a fazer isso? Houve gajos que foram mortos na forca porque disseram o contrário dos outros, não é? Portanto, temos estas limitações todas, não é? Consegues dizer como é que seria o cidadão perfeito para o sistema? Aos olhos do sistema? O cidadão perfeito é o cidadão que sai da universidade formatado e que sai da universidade para contrair dívida, ir trabalhar para dar dinheiro ao Estado, ir trabalhar para sustentar os que não querem fazer nada, ir trabalhar para pagar juros, endividar-se o máximo que puder para não poder cumprir e dar ainda mais dinheiro ao Estado e achar que é feliz porque agora comprou uma casa maior e tem mais dívida. Pega nos filhos e mete-os no colégio, não ensina, não é? Portanto, não é sequer mãe nem pai daquelas crianças, porque às 8 da manhã mete-o num colégio, vai buscar às 6 da tarde, é quase dar-lhe de comer, mete-o na cama a dormir para o dia a seguir, ele estar todo o dia com outra pessoa que não é a mãe, a educá-lo, a ser a mãe dele, a trocar-lhe a fralda, a dar-lhe de comer, a ensinar a falar, a brincar. O filho vai criar relação é com essa pessoa é que é a mãe dele. Essa pessoa, se for do Benfica, o filho vai ser do Benfica. E eu estou a dizer isto do Benfica, podia ser outra coisa qualquer, mas, ou seja, se ela acredita em Deus, ou se é Jeová, ou se é o que for, aquela criança tem tendência para seguir aquilo que aquela pessoa diz. E essa pessoa que está ali foi escolhida para estar ali para cumprir também com os princípios. Porque foi formada pelo Estado português ou por outro Estado qualquer para fazer aquilo. Portanto, aquela criança vai ser uma réplica daquela professora que já foi feita para ser aquilo. Então tens as crianças a sair todas. E de repente sai-te 50 mil psicólogos e o mercado está cheio, vão todos trabalhar para lojas e são licenciados em psicologia, frustrados a trabalhar na Zara. Porque o Estado também escolhe o que quer, não é? Então, supostamente, segundo essa lógica, o ideal de cidadão ou de cidadã para o sistema é uma pessoa que produza, questione pouco ou quase Sim. nada, Sim. Que se entretenha e que não nutra as relações pessoais que tem. Sim. E que seja feliz e que perceba que os desgraçados que ganham 5 mil euros por mês para estar na Assembleia da República a fazer um trabalho que ninguém gostaria de fazer, ganhar 5 mil euros por mês, e que estão ali a fazer um sacrifício imenso para gerir o nosso dinheiro, portanto, o dinheiro que essas pessoas ganham, para dar aos amigos, aos primos, e tu não vais questionar porque não foste moldado para isso. Agora imagina, voltando um bocadinho mais atrás. Ok, dá a sensação que no mundo tudo é piramidal e que a maior parte das pessoas estão na base da pirâmide. Eu aceito isso. Aceito isso principalmente porque existe um passado. E nós, o dia de hoje, digamos assim, é uma consequência do passado. Antes desta fraude das repúblicas e destas democracias, viemos supostamente da monarquia. Portanto, aqui na Europa reinou a monarquia em muitos países. Mas como é que se formou a monarquia? Tens registros? Tens informação de como é que toda esta pirâmide começou? Porque do que eu estive a estudar, ok, cheguei à conclusão que existe assim uma ou outra monarquia na Europa, principalmente, que são intocáveis, nomeadamente a monarquia da Dinamarca. E eu não fazia ideia porquê, e do que eu estive a estudar, digamos que uma das grandes origens deste sangue azul que existe a povoar a Terra vem precisamente da Dinamarca. Mas fiquei aí. Portanto, eu não consigo entender muito bem de onde é que vem este poder, este culto ao poder, porque existe uma base sempre muito grande que faz um culto a meia dúzia. E será que isto vai mudar ou isto vai manter-se assim para sempre, na tua perspectiva? Bom, deixa-me começar por... Isto é muita coisa, eu sei. Não, sim, é fácil. A estrutura piramidal é romana. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. César está no topo, a partir daí tens aquilo por ali abaixo. As monarquias é igual. Tens o rei e depois tens por ali abaixo condes,
pronto, tens as classes todas, não é? Portanto, a pirâmide vem dessa parte mais romana, se calhar até antes, possivelmente a Grécia, não? Mas pronto, eu estou a falar dos romanos para a frente. O que é que acontece? Quando chegas, por exemplo, cá a Portugal, porque é que os romanos disseram que nós não nos governávamos nem deixávamos governar? As pessoas interpretavam isto porque nós não somos assim, somos assado. Não, era só por uma razão. Nós vivíamos em castos, nós tínhamos tribos e cada tribo tinha o seu líder. Por isso é que eles demoraram 200 anos para conquistar este povo que estava aqui. Eles só conseguiram conquistar este povo quando o viriato foi intitulado como o chefe deste povo. Porque então aí sim, eles tinham uma pirâmide. E quando tens uma pirâmide, tens um líder. Quando abates o líder, consegues conquistar. Isso é tão fácil quanto isso. Portanto, foram eles que incutiram isso. Em relação à Dinamarca, é fácil, não é? Basta ver, ainda agora há pouco tempo morreu uma das senhoras mais ricas do mundo e mais importantes e com mais influência, que toda a gente acha que é inglesa, mas a rainha é alemã. Não, e dinamarquesa, tantas origens delas é na Alemanha e na Dinamarca. Portanto, todas as casas reais vêm daquilo que eram os vikings. Portanto, vêm de casas dinamarquesas. Eu muitas vezes falo, por exemplo, com nacionalistas, e quando estou a falar, quem é Afonso Henriques? De onde é que vem Afonso Henriques? Ele vem da Normandia. É o que diz a história, não sou eu que o digo. Vem da Normandia. O que é que era a Normandia? A Normandia era um protetorado viking em França para os vikings não atacarem Paris. É de lá que saem os barcos que vão matar o rei inglês e impor a coroa britânica como viking. Portanto, o Dom Afonso Henriques vem com os outros vikings, por aí abaixo, conquistar território e conquistam a Península Ibérica. Vikings convertidos ao cristianismo. Ok? Por isso também tinha os templários, que eles próprios eram vikings convertidos ao cristianismo. Portanto, a força deles vem disso. Eram reis, eram earls, vikings, que traziam o que vinham com as suas tropas para correr os muros daqui para fora em nome da igreja. Portanto, o poder deles vem daí, porque sempre estiveram ligados à igreja. Por isso é que tens a questão do rei inglês, não é? Porque é que os ingleses são ortodoxos e não católicos? Porque o rei quis se divorciar e quis se casar outra vez. E o Papa disse: eu não autorizo, porque o Papa é que mandava nos reis. Exatamente. Por isso é que eles têm um poder imenso. E só que o rei disse ao amigo: mas eu não quero saber o que é que tu dizes. Portanto, agora eu vou fazer isso, vamos passar a ser ortodoxos e vamos começar a conduzir ao contrário. E alterou tudo. Para fazer uma disrupção com o Papa. Porquê? Porque ele era o rei. E não queria ser subserviente à igreja. Porque todos os outros sempre foram subservientes da igreja. A igreja sempre mandou no rei. É a igreja que coroa o rei. Portanto, essa ligação é aí que está. A Dinamarca, porquê? Porque realmente era o país onde tinhas todos os earls e todas as casas, vamos chamar reais, não eram reais, eram os earls, eram os senhores daquelas terras, vikings. Por isso é que eles têm um poder imenso, a casa real. Porquê? Porque a casa inglesa não deixa de vir da casa dinamarquesa. A casa espanhola tem origem da casa dinamarquesa. A casa portuguesa tem origem da Dinamarca. Todas têm. Por isso é que a dinamarquesa tem muito poder. Todas as casas acabam por, de uma maneira ou de outra, estão lá ligadas. Pode ser muito lá atrás, mas acabam por estar todas lá ligadas. Se calhar tens uma ou duas que não, possam não estar diretamente, mas a maior parte sim. Uma das coisas que eu fui ver quando a rainha inglesa morreu é de onde é que vem a origem dela, e realmente vem da Dinamarca. Mas isso dá uma sensação que, ok, existe uma bula papal, já não sei se é de 1100 e pouco, que foi a primeira vez que foi feita uma claim, uma reivindicação no planeta Terra, onde penso que Papa Bonifácio, se não estou em erro, declarou ou decretou que toda a terra e todo o mar a ele lhe pertencia, portanto, àquela instituição. Mas antes de 1100 e tal, não é? Portanto, no ano 1000, no ano 900, no ano 800, acredito que a própria Dinamarca já tivesse essa grande influência, não é? Portanto, o que no fundo tu estás a partilhar connosco é que os vikings, digamos, não vou dizer a capital, porque se calhar esse conceito não havia, mas a capital dos vikings seria, nessa altura, a Dinamarca. Dinamarca, aqueles territórios todos, que aquilo não havia países, não é? Aquela zona toda norte, e quando eles viviam, não é? É que tinhas também na Rússia alguns,
e que depois deram origem a outro tipo de vikings, que depois mais naquela parte russa. Mas eles andavam por ali, andavam pela Europa toda, andavam pelo mundo todo. Portanto, a verdade é que as terras, quando o Papa vem dizer isso, é preciso também perceber o que era a Igreja, não é? Porque assim, porque é que as famílias abastadas todas tinham sempre um padre, uma freira na família? Era quase aquele que ia contribuir para, não é? O clero, normalmente, o clero e a parte de cima do clero, a cúpula, eram pessoas de bem, eram pessoas de famílias de bem, portanto não deixava de ser tipo a maçonaria, portanto tinham ali uma ordem à parte onde aquela gente estava toda. Por isso é que todas as famílias antigamente ricas tinham sempre um filho que era padre, uma filha que era freira, tinham 10 ou 15 e no meio daqueles 10 ou 15, 2 ou 3 iam para o clero. Porquê? Porque iam aprender o latim, só era sabido por aquela gente, iam ter regalias, iam mandar em territórios, porque a igreja mandava, não era só o rei, não é? Então tinhas o rei que tinha o poder e que dava a defesa ao povo, e tinhas um primo do rei, que era o bispo, e que dava a saúde e o céu ao povo. Portanto, eles controlavam tudo. Não é? Porque se tinhas a igreja, por isso é que os padres estavam sempre nas festas nos castelos e podiam casar com quem quisessem, só depois quando foi como é que se chama, o Concílio de Trento, é que ficou proibido dos padres terem mulheres e terem filhos, porque aquilo era um deboche, não é? Eles estavam lá, porque Claro. o rei dizia assim, vocês trabalham e dão-me de comer para eu vos proteger. E o outro dizia, vocês trabalham e dão-me de comer para eu vos dar o céu. A saúde, porque eu é que falo por Deus. Então, tinhas ali o controle todo. Por isso a igreja sempre esteve muito relacionada com a monarquia também. Porque se a monarquia não quisesse, deitava a igreja ao chão. Só que havia a monarquia podia-lhes dar a parte bélica, mas era preciso alguém que tratasse da parte espiritual. Então, criámos a igreja. É que ainda hoje eu falo com imensas pessoas e elas têm dificuldade em entender que existe um topo da pirâmide que realmente condiciona e direciona toda a manada. Mas mesmo antigamente, e vou pegar no exemplo mais básico das nossas escolas, quando Portugal e Espanha andavam supostamente a descobrir o planeta inteiro, os dois estavam a ser financiados pela Igreja Católica. Claro, para conquistar povos, não é? Exatamente. Havia o topo da pirâmide, que já nessa altura estava a financiar a equipa A e a equipa adversária, a B, pôr as equipas a competir uma com a outra e, na verdade, já estavam a retirar os louros, não é? Os lucros, digamos assim. Sim, porque tinha Isto não muda. nada, Desde então que isto não muda. nada. Tu descobrias terra, ias registar, ias dar ao rei. Não é? Descobrias almas, ias batizar para dar à igreja. Então conseguias satisfazer os dois. E os gajos davam-te mais dinheiro. E estava tudo bem. Isso andou sempre a par, não é? E ainda continua a andar, não é? O Estado e a Igreja está tudo muito misturado. Para mim, até o Estado é quase um produto da Igreja. Não é? Ok, é um produto do homem, que foi o homem e a mulher que o criaram, mas quem criou isso foi uma alta patente já na altura, não é? Sim, sim, é assim. Por isso é que eu digo isso muitas vezes, não é? O nome dos hospitais, basta ver Santa Maria, São João, Santo António, é tudo nome de santos, não é? Portanto, essa parte é para a Igreja. Curioso. O Estado está com a outra parte. O Estado está com a parte de eu controlo, eu quero é que estes tipos me deem dinheiro. E a Igreja quer a alma. Também quer dinheiro, mas vai buscar a alma. Agora, por isso agora leva-nos também àquilo que tinhas perguntado há bocadinho, porque isto é uma maneira de nos afastar do Criador. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porquê? Porque se eu vou à igreja,
mas o Criador não está lá. Eles dizem que são representantes do Criador, como eu também posso dizer. Eles não conseguem provar, como eu também não consigo provar. Portanto, é uma questão de crença. É a mesma coisa que acontece com o dinheiro, não é? Tens uma nota de 2 euros, eu acredito que aquilo vale 2 euros. Mas posso chegar ao pé e dizer aqui, tenho aqui estes 2 euros, e tu dizes, isso para mim não vale nada. Então deixou de ter valor. Lá foi a crença toda. É a mesma coisa. Porque tu vives com a crença, não é? Então eles trabalham-te a crença. Seja a crença no Deus, seja a crença no dinheiro, seja a crença de que és livre, a crença que tu quiseres. Tu acreditas que és. Nem sequer vais pensar se és ou não. Eu cheguei à igreja e digo assim, Seu padre, eu queria falar com o seu chefe. Quero falar com o Criador. Ele vai dizer, meu filho, falas comigo, que eu intercedo pelo... Não, mas eu quero falar diretamente com ele. Não existe, não é? Não está lá ninguém. Tu pagas taxas, mas também não podes chegar lá abaixo e dizer, quero falar aí com o Presidente da República. Não, porque supostamente estão lá uns tipos pagos por ti para fazer esse trabalho. Mas tu nem sequer podes chegar lá e dizer assim, amigo, olha, mas tu não estás a defender o que eu quero que defendes isto. Não podes fazer isso. Tu pões pessoas lá que nem sequer assinam as coisas. Porquê que o voto é uma cruz de analfabeto? Porquê que o voto está escondido? É secreto. Porque se é secreto, não sabes quem é que votou em quem. Então não podes exigir nada. Eu não posso chegar ao pé deles e dizer, eu votei em si, você tem que fazer isto. Eles dizem, eu não sei se votou, aquilo é secreto. Então não tens responsabilidade nenhuma. Por isso é que se discute muito, não é? Eles discutem entre eles, mas depois é tudo igual, não é? Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E tu vais lá, votas no gajo. E o gajo não fez nada. E tu agora, o que é que podes fazer contra ele? Em vez de chegar lá e dizer, amigo, agora vais indemnizar-me que não fizeste. Não podes. Como é que eu sei que tu votaste? E nem votaste. Tu fizeste uma cruz de analfabeto. E se fizeres outra coisa qualquer, não conta. Sim. Mas ainda em relação ao Criador, nas minhas explorações, nas minhas limitadas explorações, cheguei a uma parte, cheguei a uma informação que dizia que as igrejas antigas que existem aqui na Europa, as mais antigas todas, digamos assim, que estão no ativo, e as catedrais, em boa verdade, outrora no passado, eram usinas ou fábricas de produção de energia. As catedrais. As catedrais. E, ok, vi os padrões das janelas que eles tinham, consumi informação sobre os sinos, a importância e o significado dos sinos antigamente, que hoje em dia já não são usados dessa forma, mas dá-me a sensação que houve uma tomada de assalto, que eles pegaram em edifícios públicos que tinham as suas funções, retiraram essas funções, portanto retiraram essa tecnologia de produção gratuita de energia para evangelizar o povo com histórias, não é? Sim. Tu acreditas que o próprio Deus da Igreja Católica nada tem a ver com esse Criador que tu falas? Acreditas que a Igreja Católica inventou mais uma personagem chamada Satanás, e criou uma dinâmica entre o herói e o vilão? Sentes que o Deus da Igreja Católica é semelhante ao Criador que tu acreditas que construiu isto? Não, assim, os deuses são criados, esses deuses são criados pelo homem, não é? E o Criador não é criado pelo homem, ele é que cria o homem, não é? Portanto, temos logo aí uma grande diferença. E logicamente que assim, tudo isto, os deuses servem todos para controlar. Repara que os romanos dão a decisão da crucificação do suposto Cristo, não é? Dizem, querem crucificá-lo, este ou aqui é o ladrão. E o povo escolheu, é esse que vai ser crucificado. Passados uns anos, eles têm um problema que é para dominar os povos da Europa, que cada um deles tem a sua própria, vamos chamar religião, não é? As suas próprias crenças, como nós tínhamos aqui. Tu hoje, se falares e vais à escola, ninguém ensina quem é o Deus Larouco. No entanto, temos a Serra do Larouco, temos monumentos do Larouco, temos uma data de coisas dedicadas a esse Deus, que era um Deus dos antepassados que viviam aqui. Tens o Endovélico, tens o Cernuno, tens muitos deuses. Mas para esquecer esses deuses e para poderes ser controlado por alguém,
temos de pôr um Deus que seja controlado por nós. Não é? Se eu te quero controlar com Deus, eu tenho que fazer um Deus para te poder controlar. Então a Igreja Católica, então os romanos o que é que fizeram? Criaram a Igreja Católica, Apostólica, Romana. É uma Igreja romana. Não é uma Igreja baseada no tal Cristo que morreu na cruz. Claro que foram buscar lá tudo aquilo que aconteceu lá para poderem dar alguma credibilidade a este Cristo. Que depois pegam e dizem, então quando é que vamos pôr a morte do homem? Os gajos festejam o renascimento da terra ali na Páscoa. Então, o renascimento do homem é na Páscoa, não é? Então pegam e ocupam tudo aquilo que são as festas pagãs dos deuses originais destes povos, dos celtas e povos até mais antigos, e metem em cima todas essas festas. Tu repara que eles pegam para agradar, por exemplo, as pessoas que não consideram isso, mas quer dizer, para agradar, por exemplo, a parte mais nórdica, não é? Tens o Pai Natal, que na verdade, e se fores ler, há muitas histórias de que ele era Odin, não é? Portanto, uma figura, um deus também nórdico. Aliás, por que razão é que nós cá em Portugal temos a neve na árvore de Natal, as renas tão características que vês em qualquer lado aqui em Portugal, tens o tronco de chocolate, que na verdade era o tronco que era queimado nos países nórdicos, nessa altura, tanto por o Yule, a festa do Yule, tanto as equinócios e tudo que é a parte de alterações, porque na verdade antigamente os deuses eram os deuses da terra, era o renascimento da terra, sim, eram os ciclos, os próprios meses, não é? Tinhas meses que tinham todos 28 dias, não tinhas, eram mais eram meses. 13. Sim, eram mais meses, aliás. Só que depois tiveste lá os homens importantes da pirâmide que disseram, eu também quero ter um mês porque eu sou muito importante, não é? Por isso é que o mês de o setembro, é o mês novo. Porque meteste o Júlio César em julho e meteste o Augusto, o César Augusto, em agosto. Então o mês 7 passou a ser o 9. Portanto, há toda esta alteração. Tudo isto foi feito, não é? Pelo endeusamento dessas pessoas e pelo controle, porque tu com a religião consegues controlar a parte mais frágil da pessoa, que são os medos, não é? Porque tu não consegues provar que existe um Criador se tudo é aleatório. Umas poeirinhas que existiam no espaço bateram umas nas outras e fizeram isto tudo. Mas alguém fez as poeirinhas, não é? Portanto, há um Criador, tem que haver um Criador. Mas quem é o Criador? Então uns pegaram, os romanos decidiram que era a Igreja Católica Apostólica Romana é que tinham a criação e o Deus, este é que é o Deus verdadeiro. Os senhores que viviam lá para o outro lado decidiram que eram os judeus, outros decidiram que era o Maomé, outros decidiram, cada um decidiu aquilo que quis. Mas tudo para controlar, porque assim todas essas pessoas são controladas, o bem e o mal é controlado pela Igreja. Tu tens a guerra em Israel em que uns querem matar os outros porque o Deus deles disse que os outros são impuros. E os outros querem matá-los a esses, porque também dizem que são impuros, não é? E depois tens pessoas também radicais dentro das próprias igrejas. Portanto, o Deus, quem é o Criador? Pois o Criador é alguém que nos criou. Eu acho que ninguém, na verdade, não há nenhuma religião que seja o Criador. Eu acho que o Criador... Não sei se um dia vai aparecer e dizer, fui eu que vos criei. Até porque isto vai nos abrir outro problema. No dia que isso acontecer, não é? Vamos ter um problema grave, que é quem é que te criou ao Criador. Criou o Criador. E então nunca vamos chegar a um resultado para a criação. Mesmo que isto seja uma matriz, mesmo que isto seja um jogo, mesmo que isto seja tudo simulado, não é? Estejamos lá numas cápsulas lá atrás e isto seja apenas uma projeção, como a teoria da caverna, não é? Quem é que criou lá atrás? Isto é um caminho sem fim, tu nunca chegas ao Criador. Claro. Porque mesmo que chegues ao Criador, alguém criou o Criador. Sim, se calhar existem conceitos que a nossa mente humana não tem capacidade de aceitar com facilidade, pelo menos, não é? Para nós sempre tem de existir um início e um fim. Sim. E se calhar a ideia de que isto sempre existiu é algo que nós não conseguimos entender por si só. Sim. Malheiro, isto foi um bocado aleatório hoje, foram vários pontos. Eu tenho muita vontade
de ir fundo contigo em alguns assuntos. E eu acho que vou deixar aqui em registro que vou querer falar contigo num episódio dedicado à medicina germânica. Uhum. E acho que os portugueses merecem que dois tugas mergulhem um pouquinho também na Tartária. Para mim, a Tartária foi dos temas que mais difícil foi para mim de engolir, porque foi dos últimos que eu tive a consumir. Então, quando eu achei que já sabia muita coisa, que já tinha descortinado quase todas as páginas do livro, percebi que tinha lido apenas o livro 1 da coleção. E a Tartária tem-me estado a mostrar muitas coisas das quais eu não estava ciente e que eu acho que nós devíamos dar essa cobertura, não é? Acho que podia ser interessante. Pronto, eu estou-me aqui um bocado a despedir agora para isto não ficar maçudo, malheira. Mantemos aqui o episódio naquela horinha para não assustar as pessoas. Mas é isso, eu quero mesmo pelo menos fazer 2 episódios completamente focados nisto. Há muita coisa que podes abordar, há muita coisa que se pode abordar, assim. Nós estamos aqui a tentar só tocar em tópicos, levantar um bocadinho o véu, mas cada coisinha que tu levantas por trás tem tanta... Estão ligados, não é? Nós podemos fazer 3 episódios só a falar das torres do 11 de setembro e depois íamos falar mais 10 episódios do que aconteceu imediatamente antes e imediatamente depois das torres gêmeas, não é? Portanto, isto é mesmo sem fim. Sim, tu pegas num fio aquilo vem tudo atrás, porque na verdade é um encadeado de coisas. E depois é assim, são todos transversais. Estás a pegar num tema e ao mesmo tempo consegues facilmente encaixar coisas de outro tema que vão dar o mesmo. Foi isso que nós estávamos a fazer. Quer dizer, de repente estávamos a misturar isto com aquilo outro e chegávamos a conclusões. Repara, eu quando começaste com aquela questão da Dinamarca, é lógico que assim, eu estou a puxar pela cabeça e por conhecimento e também estou muitas vezes eu próprio a tentar... A juntar mais peças ainda. Eu estou a juntar peças de coisas... Espera lá, isto se calhar faz sentido aqui. Ou seja, eu não estou aqui a vomitar informação, percebes? São coisas que muitas vezes nós nem pensamos. E de repente começas... espera lá, mas estes gajos... Pois, isto era por causa disto. E é assim que tu começas a construir, porque depois começas a perceber o encadeamento de coisas. A Tartária leva-nos a um tema que é... O que é esta coisa do reset? Quem é que faz o reset? Porquê é que eles fazem o reset? Quando é que fazem? Quais são os sinais? Porque eles fazem. Já existia nova ordem mundial, não é? Se existia uma Tartária, já existia uma nova ordem mundial completamente estabelecida. Então, se calhar, se ela desapareceu, se calhar não desapareceu. Existe na mesma, mas está noutro formato, não é? A questão é, quem é que decide o reset? Nós estamos aqui, eles fazem uma evolução terrena, não é? Aqui, e chegam à altura e dizem assim, opá, isto deu merda. Faz reset ao jogo e começas o jogo outra vez do zero. As terras foram terraplanadas, passou tudo por cima, está tudo cheio de árvores e começa outra vez do zero. Epá, não deu merda outra vez. Volta outra vez ao zero. E parece que andamos nisto, sabes? Parece que andamos a fazer um filme que anda até um ponto e depois reset. Agora estamos nesta fase em que estamos a tirar produtos da terra. Já houve a fase em que aproveitávamos a luz. Olha, nem chegamos depois a abordar isso. Aproveitávamos a luz gratuita, as águas ascendentes, descendentes. Aproveitávamos, vivíamos em sintonia. Houve qualquer coisa, não gostamos disto. Reset. Agora utilizamos só petróleo. Petróleo. Reset. Agora vamos... andamos nisto. Onde eu parei nesse ponto específico da minha investigação é que supostamente os resets são acionados quando se mistura o barro com o ferro. E misturar o barro com o ferro significa quando se tenta trazer tecnologia a interagir diretamente com a própria biologia. Portanto, quando se tenta misturar seres vivos com tecnologia digital, acontece essa mistura do barro com o ferro. Chips e assim, não é? Chips e coisas, e transhumanismo e clonagens e coisas assim. Portanto, teremos a chegar ao limite. E segundo consta, estaremos a chegar ao limite. Por isso é que também acho que está a surgir cada vez mais informação sobre isto. Acho que esse episódio vai ser interessante. Saca daí aquilo que achaste. Se depois quiseres alguma coisa para complementar,
agora pronto, as categorais acabamos por nem referir, mas se vis que falta alguma coisa, também rapidamente se faz qualquer coisita e pronto. Sim, eu agora da próxima conversa vou fazer um levantamento, assim, uns highlights das coisas que mais me bateram. É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. A grande ideia aqui de eu trazer para o além do ordinário todos estes temas, não só de saúde, teorias da conspiração, permacultura, etc. A ideia mesmo é provocar a que as pessoas reflitam sobre os assuntos. A maior parte das pessoas está-se bem borrifando se a Terra é plana, ou se é redonda, ou se é triangular. Mas para algumas pessoas isso vai ser extremamente importante numa determinada fase da vida, porque necessitavam de ver, por exemplo, mais mentiras para poderem acreditar em si próprios e seguirem o seu próprio caminho e soltarem-se dessas amarras ou católicas ou do sistema, ou que eu tenho que tirar um curso. As pessoas querem saber, porque também depois, a certa altura, elas acabam por começar. A questão aqui é: tens tanta informação, elas ou dizem assim, estes são malucos, ou dizem assim, opá, deixa-me tentar pesquisar um bocadinho, ou deixa-me tentar raciocinar um bocadinho. E se calhar começam a encaixar. Não vai ser para todos. Isso é uma coisa que eu tenho bem ciente. Nunca nada é para todos, não é? Não, há pessoas que vão dizer que isto é tudo completamente louco e a história de Portugal está escrita e que já estamos aqui a inventar e que os vikings nunca saíram da terra deles. Isso aí é normal. E que o Afonso Henriques até se chamava Afonso Henriques, já era português, mas estava em França de férias. Pá, esquece. Quem quiser vai ser assim. Mas pronto, pelo menos temos aqui, logo vês, se precisares de alguma coisa dizes. Mas quando quiseres mais vais dizendo, nem que graves e depois não tens que postar agora, mas se quiseres registar antes, estás à vontade. Tranquilo. Não, eu gosto de fazer estas conversas e ir postando. Sim, agora sem cortes. Sem cortes, ia falar 5 horas sem parar, não é? Malheiro, em breve eu entro em contacto. Obrigado por este bocadinho. Vai ser fixe. Tudo bom. Um abraço grande. Até breve.